Ahora sí, obrigada, Larissa. Eu vou bien. Entonces, estábamos por aquí. Retomando, entonces, a historia, o texto do poder psiquiátrico não vai estar só mediatizado pelo surgimento da discussão em torno da disciplina dentro do presídio, mas também por essa publicação do livro Nascimento da Clínica. O Nascimento da Clínica, Foucault vai trabalhar o que é a medicina, como se constitui a medicina como um saber, e vai trabalhar fundamentalmente esta ideia de que a clínica é olhar em profundidade, um olhar no corpo, um olhar no interior do corpo dos indivíduos e uma relação entre os sintomas que aparecem e a lesão orgânica, né? Aqui aconteceu alguma coisa, travou. Agora. Só que, a partir dessa estrutura que ele vai analisar no Nascimento da Clínica, o que ele vai fazer aqui é uma distinção com o saber médico e o saber psiquiátrico. O que ele vai mostrar é as diferenças que existem entre as práticas da psiquiatria e as práticas da anatomopatologia. E como se diferencia na enunciação de terapêuticas, na enunciação de diagnósticos, e vai mostrar como a observação do médico não é a mesma que a observação do psiquiatra. Isso nós vamos a ver agora, mas a ideia é que o olhar do médico é um olhar em profundidade, no interior do corpo. Por isso, o olhar ideal do médico é olhar sobre o corpo morto, que é o corpo que ele pode abrir e que ele pode observar, uma vez que a pessoa, sei lá, tem uma série de sintomas, como tosse ou, sei lá, cuspe sangue, sei lá, depois ele consegue ver dentro do corpo dessa pessoa que morreu, se ele tinha tuberculose, se ele tinha um problema, enfim. Então, o olhar em profundidade que se dá nesse momento, claro, agora nós temos outras tecnologias, mas nesse momento é a autópsia. É o olhar do morto que ilumina, olhar dos mortos que ilumina a medicina sobre os vivos, ele vai insistir várias vezes sobre isso. Esse olhar em profundidade desaparece na psiquiatria, que se define por um olhar de superfície, embora ele se defina como uma rama da medicina. O que é o esforço de Foucault? Mostrar que a psiquiatria, na verdade, aunque ela encontra seu prestígio como um saber médico, aunque ela diz não somos iguais que um cardiologista, tem outra forma de proceder, tem outra forma de estruturar seu saber, completamente diferente ao que aqui é do infectologista ou do ginecologista. Para a clínica, a lesão orgânica é o que possibilita a construção de diagnósticos diferenciais, certo? Porque é a partir de aí que se pode dizer se uma determinada doença, como que uma determinada doença é diferente de outra. Então, nós podemos estabelecer uma diferença entre uma úlcera, um câncer de pulmão, uma vai ser objeto de um saber médico, o outro de outro, e isso vai ser possível por esse olhar em profundidade, quer dizer, olhar dentro do corpo. Então, é a lesão o que define a doença. Você, a partir da lesão que se define a doença. O diagnóstico psiquiátrico, ele vai dizer, em certo sentido, é uma descrição de superfície. Com a descrição do psiquiatra, retornamos a uma sorte de olhar impressionista, tal como poderíamos encontrar na medicina do século XVIII. Isto é na medicina anterior à anatomoclínica, em uma época onde a pele, a coloração, o vermelho do rosto, os óleos injectados em sangue, eram elementos importantes para fazer um diagnóstico clínico. Então, a psiquiatria vai fazer o diagnóstico a partir daquilo que se vê, a partir daquilo que aparece nos comportamentos, nas olheiras, no cansanço, não
olhar em profundidade, porque olhar em profundidade, que seria alguma lesão cerebral, é aquilo que até hoje, de então até hoje, não, a psiquiatria não conseguiu nunca realizar. Então, o diagnóstico psiquiátrico não é um diagnóstico diferencial referido a lesões diferentes em organismos diferentes que determinam diagnósticos diferentes. É um diagnóstico, segundo ele diz, binário. Mais do que uma precisão nosológica sobre o paciente, o que importa dizer, vai dizer Foucault, é se esse paciente é ou não louco, se ele é ou não anormal. A ausência de corpo, quer dizer, a ausência de uma lesão no corpo, é a preocupação prioritária da psiquiatria, que é o que diferenciaria a psiquiatria da neurologia, que estaria preocupada pelas lesões no cérebro, né? O problema é que hoje, cada vez mais, nós vemos uma associação entre neurologia e psiquiatria, e até hoje a neurologia não consegue dar conta das lesões no cérebro, ou da localização dos diagnósticos no cérebro, e consegue, e continua sendo. É um doente mental? Não é um doente mental. Por quê? Porque os diagnósticos psiquiátricos são grandes conjuntos de diagnósticos. É difícil que uma pessoa só tenha um diagnóstico, depressão. Uma vez que aparece o diagnóstico de depressão, logo vai ter outro diagnóstico, que é ansiedade, logo vai ter outro, que é transtorno bipolar, enfim. Existe o que se fala de un encabalgamento de varios diagnósticos, son conjuntos de diagnósticos, y por eso son conjuntos de terapêutica. Justamente porque o que importa mais é dizer se essa pessoa tem ou não tem um problema de saúde mental, o que Foucault vai chamar é ou não louco. Então, para a psiquiatria, o problema não é inicialmente saber se esse comportamento, esse modo de falar, essa forma, essa alucinação, ou esse escutar vozes, se refere a alguma lesão. O problema é saber se dizer determinada coisa, escutar vozes, conduzir-se de determinado modo, caracteriza ou não caracteriza loucura. A psiquiatria diz que sim, que uma pessoa que escuta vozes, que uma pessoa que tem alucinações, é uma pessoa esquizofrênica, é uma pessoa louca. No entanto, cada vez mais existen grupos de ouvidores de voces, que são pessoas que reivindicam, dos meninos que aparecem no vídeo, que reivindicam sua capacidade de escutar vozes, como uma capacidade, como uma condição que faz deles diferentes. E o que se faz com essas vozes? Bom, o que eles sustentam é que essas vozes dizem alguma coisa a respeito do sofrimento dessas pessoas. E que escutar essas vozes, falar com essas vozes, ter uma relação com essas vozes, vai permitir controlar esse sofrimento e ter uma relação terapêutica muito mais eficaz do que a relação psiquiátrica clássica. Por isso, os grupos ouvidores de vozes, o que fazem é se reunir, é um grupo que existe no mundo inteiro. Se encontram, falam sobre as vozes, cada um conta o que sente, o que dizem essas vozes, e tentam entender que essas vozes se referem a alguma coisa. Não aparecem porque sim. O mesmo com as alucinações. Bom, isso, claro, não existia na época de Foucault, isso é uma coisa que existe hoje. Bom, então a partição que vai fazer Foucault, que eu acho muito importante até hoje, muito silenciada até hoje, é que a psiquiatria não faz parte da medicina. As duas funções básicas da medicina, que é estabelecer diagnósticos diferenciais e localizar lesões no corpo, estão ausentes na psiquiatria. O que a psiquiatria faz? Traça diagnósticos absolutos, diz se essa pessoa é ou não é doente mental, é ou não louco, e se caracteriza pela ausência de corpo, embora ainda sempre vai estar procurando essa lesão orgânica, esse excesso de algum neurotransmissor, serotonina, dopamina, enfim, o déficit de algum neurotransmissor, para definir, mas nunca até hoje, e Foucault está falando do século XIX, nunca até hoje se conseguiu localizar nenhuma explicação causal biológica de uma patologia psiquiátrica.
Bom, considerando que não temos nada disso, quais são os mecanismos de prova, né, da psiquiatria? A psiquiatria não se valida como medicina geral, com um teste. Vamos dizer, bom, eu tenho ou não tenho Covid. O que eu faço? Eu vou e faço o PCR, certo? Aí eu sei se tenho Covid ou não tenho Covid. Estou com muita tosse, eu quero saber se tenho tuberculose, o que eu faço? Um teste para saber se eu tenho ou não tenho bacilo de Koch. Bem, nada disso se pode fazer na psiquiatria. Então, quais são os mecanismos de prova para dizer que uma pessoa é doente ou não é doente? Bom, os mecanismos de prova, Foucault vai dizer, são de 3 tipos. O interrogatório, as drogas e a hipnose. A hipnose caiu em desuso, hoje não se utiliza, já não é mais mecanismo de prova, mas era um mecanismo de prova por excelência para Charcot, por exemplo, quando ele trabalhava com as histéricas, né? Ele hipnotizava as histéricas e as histéricas, a partir de aí, faziam todo um processo terapêutico e deixavam de se movimentar, deixavam de ter esses movimentos que eram movimentos tipo epilépticos, que tinham as histéricas. Então, fica caída a hipnose, ficam 2, interrogatório e drogas. Isso fica do século XIX até hoje. O interrogatório é a anamnese, conhecer a história desse sujeito, que o sujeito fale sobre sua infância, que fale sobre sua família, que fale sobre, enfim, essa história sobre, não para saber se ele tem problema, sei lá, no trabalho, se ele sofre problemas de racismo, se ele tem problemas de vínculo com os outros, não. É para saber se na família existe alguma patologia pré-existente que faça com que ele seja herdeiro, ele herede essa patologia psiquiátrica. O que é a atribuição do interrogatório? É a atribuição de reconhecimento, procurar na herança, nos pais, nos avós, a história do doente como signos anunciadores de uma patologia psiquiátrica. Então, vocês vão ver, isso a gente vê nos documentos de uma maneira tão clara. Cada interrogatório que se fazia no século XIX tinha a ver com, a mãe era apoplégica, ou a mãe era alcoólatra, eram viciosos, tinha algum tipo de esquizofrenia, ou tinha algum tipo de psicosis, enfim. Se a família tinha alguma tara na família, não dependia de que fosse a mãe, não, podia ser qualquer um da família. Um tio idiota, por exemplo, já determinava que essa pessoa carregava esse corpo da família doente, da família degenerada, ou da família patológica. Este é um texto da História da Loucura e da Herança. Ele diz, na medida que não se pode achar no corpo do doente um substrato orgânico para sua doença, hoje nós falaríamos de déficit de serotonina, naquela época de uma lesão cerebral, se trata de encontrar na família certo número de eventos patológicos, tais que, embora sejam de outra natureza, quer dizer, não é a mesma patologia, certo? Ou pode ser qualquer outra patologia. Se o pai era apoplégico, se a mãe tinha reumatismo, ou se tem ou não tem um primo idiota, se refere à existência de um substrato material patológico na família. Então, o que aparece aqui é a tendência a mostrar que a loucura já existia, que cada um de nós nasce com uma espécie de corpo ampliado, que é o corpo da família patológica. Mostrar que a loucura já existia antes de que apareça a doença. Signos anunciadores da doença, pequenas anomalias, desvios de conduta na família. Se tem algum familiar criminoso, por exemplo. O interrogatório, então, vai servir para quê? Para estabelecer, hoje os interrogatórios são diferentes, hoje se fazem checklist, não se fazem esse tipo de interrogatório, mas nesses checklists aparecem todos esses elementos da família, fundamentalmente quando a gente fala de crianças, né? Bom, o que fazem esses interrogatórios? Para que servem? Para estabelecer um entrecruzamento entre responsabilidade e subjetividade, para fazer com que o doente
reviva a doença nesse momento preciso diante do saber psiquiátrico. Quer dizer, a ideia é que, para o psiquiatra, sabem aquela coisa dos alcoólicos anônimos? De que você somente vai poder sair do processo de alcoolismo se você reconhece que você é um alcoólico? Bom, o mesmo acontece na psiquiatria. Para que a psiquiatria possa ter algum efeito, o primeiro é o reconhecimento da doença. O primeiro é que o paciente se reconheça como doente, ou que o pai reconheça que seu filho é doente. Isto é o enunciado confirmatório, sim, eu sou louco. A partir de aí é que se inicia a terapia. E com isso, é para isso que se faz o interrogatório. Para reafirmar a existência da patologia e para que a pessoa aceite a existência da patologia. Eu não sei se vocês se lembram que na semana passada, quando a gente assistiu o vídeo de Foucault, que eu postei também no Moodle, Foucault dizia, todo o processo que se faz judicial, ou todo esse teatro do juiz, dos julgados, enfim, e da pessoa que está sendo julgada, é para quê? Para que o próprio criminoso reconheça que ele, de alguma maneira, cometeu um crime. É só a partir daí que a punição tem razão de ser. E o mesmo acontece aqui, a mesma estrutura aparece aqui. Só se pode curar alguém que reconhece que está louco. Bom, e aí vocês vão ver todos esses processos de subjugação, de dominação, que aparecem claramente nos enunciados do psiquiatra. Pinel, por exemplo, dizia, a terapêutica da loucura é a arte de subjugar, de dominar, por así decir, o alienado, póndolo en estreita dependencia de un hombre que, por sus cualidades físicas y morales, está apto para ejercer sobre él un dominio irresistible y es capaz de mudar a cadeia viciosa de sus ideas. Ese hombre es o psiquiatra. Vocês deben conocer la historia de Nícia da Silveira, que es una psiquiatra brasileira que teve dificultades inmensas para trabajar como psiquiatra y él, la verdad, hacía era terapeuta ocupacional, digamos, más do que psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra es una figura, esa idea aparece ya en Pinel, a figura de un hombre fuerte, poderoso, tenía que tener unas características físicas capaces de subyugar a locura. No cualquiera podía ser un psiquiatra, tiene que ser una persona que impusesse respeito. O Foucault tem um texto muito bonito que se chama Obrar Mal e Dizer a Verdade, que uma partezinha muito rápida, depois ele vai tirar um livro completo sobre isso. Donde ele diz, bom, como fazer? Vamos supor um interrogatório, uma pessoa interrogada e ele não quer dizer que ele é louco, que ele não se reconhece louco. ¿Qué se faz para que esa pessoa reconheça? Porque si esa pessoa não se reconhece louco, não se pode empezar a terapia. Então, como fazer para que essa pessoa se reconheça louco e assim começar a terapia? Bom, en una obra consagrada ao tratamento da loucura, publicada en 1840, Laurent, psiquiatra francés, conta como tratou e curou um doente, o senhor A, que tinha delírios de persecução e alucinações. Uma manhã, Laurent leva ao banheiro e põe a de pé sobre a ducha. Começa então uma longa conversação entre o médico, onde o médico pede a A que conte seu delírio em detalhe. Bom, a partir de aí, se vai iniciar, eu não botei toda a história, mas a partir daí se inicia todo um processo de duchas frias, e que sai, e que volta, mas você me está mentindo, não, bom, vai e volta muitas vezes, e tudo isso é registrado minuciosamente. Quantas vezes este pobre sujeito entra nas duchas, quase afogado, sai, tem medo, até que no fim... ele dice en varios momentos, ele dice, mas eu estou dizendo que sou louco porque você me está obrigando. Até que no fim ele dice, sí, você tem razão, eu sou louco. Bom, aí começa a terapêutica.
y eso era un proceso que se daba en diferentes locales, en quasi todos os hospitais psiquiátricos, e as duchas é uma estratégia que se utiliza até hoje. Bom, o isolamento, o interrogatório, os tratamentos punitivos como duchas, a disciplina rigurosa, tiñan por função facer o personaxe do médico o señor da loucura. Aquele que faz aparecer na sua verdade, aquele que pode explicitar o que está escondido e silencioso. Aquele que domina, apacigua e absorve a doença após ter sido desencadenada. Quer dizer, aquele que domina a doença primeiro, para dominar a doença, primeiro ela tem que aparecer como loucura. Assim como acontecia com as histéricas de Charcot. Bom, o manicômio, então, por que é tão importante? Porque ele serve para articular duas soluções a dois problemas. Articula a solução de dois problemas. Por um lado, ele garante a orden social, esto es a protección contra desorden, que estaba representada por estas figuras, que eran las figuras dos locos, y a exigencia terapéutica, que falaba la vantagem do isolamento social. Entonces, a permanencia dentro do encerro do hospital psiquiátrico tenía esas duas funções, a protección a sociedade e a terapéutica do isolamento. Esquirol, que o psiquiatra que vai seguir a Pinel, vai dizer que as razões do isolamento são segurança pessoal, um regime médico, a instauração de novos hábitos e vencer as resistências, vencer o orgulho, como já vimos nos slides anteriores. Bom, tudo isso permanece perfeitamente nos hospitais posteriores, né? Nos hospitais psiquiátricos posteriores. O proceso que se vai dar dentro do hospital é definido, por exemplo, por Pinel, como um processo de moralização. Ontem, Maria Fernanda, quando falou das casas de correção, ele insistia muito nesta coisa do processo de moralização. Mas não é uma coisa que é uma coisa enunciada pelos próprios psiquiatras. Porque para esta psiquiatría ya no se trata de que a locura sea una persona como Quixote, así, que misturaba verdad con falsedad, que misturaba o real con o imaginario, ¿no? O Quixote misturaba todo con todo. Cuando él vio moínos, se le hallaba que eran guerreros, en fin, él misturaba, ¿no? No es eso. O que importa aquí es un modo de actuar, de conducirse, que traduz pasiones incontroladas, fuerzas desatadas, moralidades no desejadas. Entonces, no importa tanto esa figura clásica do loco que confunde as cosas, mas o loco vinculado a periculosidade. A ideia, então, de Esquirol vai ser que é necessário subjugar o caráter destes doentes, vencer as pretensões que eles têm, dominar o orgulho. Muitos deles achavam, se apresentavam como pessoas muito poderosas. Entonces, existen las descripciones bem minuciosas de cómo mostrar para esa persona que él no es tan rico como él acha que es, que él no es un Napoleón como él acha que es, que él no es un rey como él acha que es. Y para eso, la estrategia era a constante humillación. ¿Para qué, entonces? ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué serve? Bueno, para curar, segundo Esquirol. E o que significa curar? É conseguir o retorno às afeições morais em seu justo limite. O desejo de rever os amigos, os filhos, este é textual de Esquirol. As lágrimas de sensibilidade, a necessidade de abrir o coração, de reencontrar-se no meio familiar e de retornar aos hábitos. Como vocês veem, isto não é uma cura médica, isto é uma cura moral. Não tem nada a ver com curar o corpo. Porque esto tenga a ver con el corazón, con la sensibilidad, con la familia, en fin, es una cura moral. A idea es restablecer a orden perdida. Bom, na última mitad do século XIX van a aparecer los estudios sobre topografía cerebral, toda esta idea de localizar os problemas estes no cérebro para confirmar que a psiquiatría é uma área médica,
possibilitando intervenções como a psicocirurgia, que é a lobotomia foi criada por um português, Muniz, que vai ganhar o prêmio Nobel no ano 1945, mas a lobotomia é uma forma de manter uma pessoa em vida vegetativa. Canguilhem dice, destaco novamente a rapidez con que o suposto conhecimento das funções do cérebro foi colonizado pelas técnicas de intervenção, e esta idea de que podemos intervir rapidamente no cérebro, mesmo sem saber exatamente o que estamos, onde nos estamos intervindo. Como se o desenvolvimento teórico tivesse sido congenitamente provocado por un interés práctico. Por exemplo, o electroshock. O electroshock se utiliza en todos los hospitales psiquiátricos, lamentablemente até hoje, y no existe ninguna base biológica que explique qué significa ese electroshock. O que el electroshock supone es simplemente, él dice como si fuese un reiniciar, como cuando você reinicia o computador. Ese é o que se produce no cérebro con el electroshock. O que produce o electroshock de fato uma terrible pérdida de memoria, un abatimiento terrible y muchísimas dificultades para recuperarse, mas esa persona fica completamente sedada y calma. Posteriormente a idea ya no va a ser a localización, van a ser estas ideas de sinapsis. Pierre Janet va a decir que es exagerado vincular a psicología con el estudio del cerebro, faz casi 50 años que nos falan sobre el cerebro. Llegará una época en que brincaremos con todo eso, reconociendo que no tiene nada de exacto. Lo que llamamos de pensamiento, fenómenos psicológicos, no es a función de ningún órgano en particular. No es ni a función de la punta de los dedos, ni a función de una parte del cerebro. El cerebro no es más que un conjunto de conmutadores, un conjunto de aparelhos, disculpen que está mal traducido, que ponen en movimiento los músculos por excitación. Ese es un psiquiatra, Janet, do século pasado, mas ele já está mostrando como que existe essa dificuldade, essa obsessão por explicar em termos cerebrais. O que chamamos ideia, o que chamamos de fenômenos psicológicos, é uma conduta de conjunto, é o indivíduo tomado como um todo. Pensar não é função de nenhum órgão em particular. Pensamos com as mãos, tanto como com nosso cérebro. Pensamos con nuestro estómago, pensamos con todo. No debemos separar un do otro. A psicologia é a ciência do homem por inteiro, não é a ciência do cérebro. Isso é um erro que tem feito muito mal e por muito tempo. Isso de 1923. Mas totalmente atual. E para concluir, então, as estratégias de poder utilizadas clássicamente pela psiquiatria podem reaparecer e reaparecem cada vez que o saber psiquiátrico limita su intervención terapéutica a reiteración de las estrategias del século XIX, internación compulsoria, interrogatorio y uso de drogas. En lugar de disciplinar pelo encerramento manicomial, muchas veces, luego, después de todo ese proceso de desmanicomialización, o que se utiliza como estrategia es un encerramento químico, o uso de psicofármacos que modelan hábitos y conductas. Então, o que a gente observa é a persistência dessa aliança, novos espaços de assistência, onde aparecem novos mecanismos disciplinares, embora não quero criticar os CAPs, porque são espaços muitos deles de acolhimento e de terapêuticas diferenciais, mas em muitos CAPs se abusa da medicação. Eu trouxe aqui só para vocês olhar, isto é uma ficha de crianças, adolescentes internos en un hospital psiquiátrico de Porto Alegre, o Hospital Adalto Botelho, perdón, de Paraná, y só para vocês ver por que esas crianças están internadas en un hospital psiquiátrico. Si vocês ven, o diagnóstico más repetido, que tem 105 casos de crianças internadas, é F81. O que será F81? Si vocês ven aquí, caracterización da clientela adolescente atendida no hospital, estou falando do ano 2005, F1 son trastornos específicos de desenvolvimento y actividades das habilidades escolares.
Então, transtornos específicos de habilidades escolares, quer dizer, crianças que têm problemas de aprendizagem. E o segundo, transtornos específicos de crianças que têm problemas com linguagem. Por ese motivo, esas crianças están internas en un hospital psiquiátrico. En ese hospital psiquiátrico, no día, eu acho que foi no ano 2005, 25/2, morreu uma criança na dependência desse hospital, porque ele tinha sido amarrado, que é uma prática muito comum, que é uma prática muito comum em todos os hospitais psiquiátricos desde o início até hoje, que é a prática da contenção física. São duas, contenção química, que é o uso maciço de medicação, e contenção química, contenção física, que são, que é isso aqui. E a criança estava amarrada e morreu. Isso foi no ano 2005. Bem, a luta contra a contenção física continua e se naturalizou um pouco mais a contenção química. Aqui, bom, eu analiso neste livro a emergência, a psicofarmacologia, o uso de neurolépticos para o controle de comportamentos e os antipsicóticos como uma forma de controle e de disciplina. O uso de antipsicóticos, por exemplo, para esquizofrenia, eu trouxe aqui uma pequena fala de Whittaker, que eu vou ler bem rapidinho para terminar. Ele dice, os antipsicóticos parecen reverter as causas de esquizofrenia y aunque son fármacos que pueden aliviar los síntomas, está en español, disculpe, a corto y medio plazo o a longo plazo pueden no ser beneficiosos y ser contraproducentes. O empleo debería limitarse a situaciones agudas de agitación y tensión incapacitante. Presentan considerables efectos adversos y ante negativa de uma pessoa a seguir tomándolos, adoptar uma estratégia de redução de danos, apoiando e supervisionando a retirada deve ser preferível a qualquer forma de coerção. Existem alternativas aos neurolépticos. Os prescriptores devem estar mais atentos e considerar as valorações que os usuários fazem dos efeitos, por isso é importante escutar os expertos por experiência. O apego a guía de tratamento escaso por basarse en ensayos clínicos de calidad deficiente. A raíz do problema se encontra na própria definição da etiologia e na falta da natureza biológica, do que se denomina esquizofrenia. Para terminar, eu quero então passar para vocês uma informação de ontem, uma semana atrás, dia 21/7 de 2021. O Hospital Psiquiátrico San Pedro, esto es no estado de Río Grande do Sul, inaugura un centro integrado de atención psicosocial para adolescentes, o sea, un hospital psiquiátrico para adolescentes. A Secretaría de Salud remanejó vagas entre 140 leitos psiquiátricos en funcionamiento en hospital, a fin de aumentar abrangência para ese público, pasando de 15 para 25 leitos exclusivos para esa faixa etaria. Y eles dicen, estamos presenciando un aumento expresivo en la demanda por atendimientos psiquiátricos entre adolescentes. Esta es una realidad que no podemos ignorar, dice el secretario de Salud. Y dice, el número de internações va creciendo. No ano 2019 fueron 40 crianças y 296 adolescentes con tratamiento. No ano 2020, 46 crianças y 322 adolescentes. Apenas até o mês de junho de 2021, 34 crianças e 169 adolescentes nessa situação. Então, quer dizer que a gente está retrocedendo a partir do ano 2018, a partir do golpe, nós vamos retrocedendo cada vez mais nas poucas conquistas escasas, mas consistentes e constantes, que estavam sendo feitos no campo da saúde mental pela reforma do governo Bolsonaro, da recuperação dos leitos psiquiátricos para adolescentes e crianças que estavam completamente banidos a partir do ano 2012. Voltamos para trás. Estas son las correas de contención de un hospital de España,
Hospital Coruña, que é un hospital de crianzas e adolescentes, con estas correas se atan as crianzas para que eles non se mexan, e é unha práctica moito criticada, moita mobilización para que iso deixe de ser feito, mas continúa. Esa imaxe é do día 12 de marzo de 2017, que esas correas pertencen ao Servicio de Psiquiatría de Crianzas e Adolescentes do Hospital Gregorio Marañón da cidade de Madrid. Meninos de 12 a 17 anos internados en un servicio de psiquiatría. Esos pacientes son amarrados pelos tornozelos, joelhos y peitos para reprimir cualquier forma de resistencia. Os danos causados, esto está en Made in America, os danos causados por una situación tan traumática non só ten unha dimensión emocional directamente ligada á saúde mental, mas tamén implica un risco para a propia integridade física das crianzas. E días antes un paciente faleceu, unha crianza, tamén como aconteceu aquí no ano 2005, por unha contención mecánica por querer escapar desa contención. Morreu. Entón, non é un tema lindo, é un tema moito dramático, mas eso que eu quero mostrar é que o poder psiquiátrico é un tema actual e que aquilo que Foucault mostrou no século XIX, no século XX, continúa existindo até hoxe.